pessoal, eu sou o professor Luiz e você está no canal Tarefa em Casa. A videoaula de hoje é sobre os corpos suspensos. Observe aqui na figura que nós temos três corpos, o corpo A, o corpo B e o corpo C. O corpo A e o corpo C, eles sofrem aqui a ação da força-peso. Então, a força-peso, em função da gravidade da Terra, esses corpos A e C, eles são aqui pressionados, né? Eles são puxados para que o centro da Terra. Então, nós temos aqui a força-peso agindo no corpo A e no corpo B. O corpo C, como ele está apoiado sobre uma superfície, então a força-peso e a força normal, né, uma anula a outra. Então, o corpo B ele desliza em função do movimento do corpo A. Então, nesse exercício, ele pede para calcularmos aqui a aceleração desse conjunto, né, o conjunto corpo A, corpo B e corpo C, né, desses três corpos, e a intensidade das forças de tração nesses fios, entre os corpos A e B e os corpos B e C. Bom, temos aqui algumas informações importantes. Olha, o corpo A tem uma massa de 6 kg, o corpo B uma massa de 1 kg e o corpo C uma massa de 3 kg. Observem que o corpo A tem a maior massa, então o movimento vai ser nesse sentido, olha, de C para A. Então, a aceleração, né, esses corpos vão acelerar nesse sentido, de C para A. Temos aqui, olha, a primeira relação de aceleração, né? Nós temos aqui uma força-peso de A, então o corpo A está sendo puxado aqui nessa direção, né, descendente, vertical descendente. Em contrapartida, aqui nesse fio, está ocorrendo aqui a ação de uma força contrária a esse movimento. Por isso que nós temos aqui, ó, menos atração de AB. Então, o corpo A está sendo pressionado nessa direção, na vertical descendente. Em contrapartida, quando o corpo A começa a fazer força aqui, né, em função da força da gravidade para descer, tem uma força contrária agindo aqui nesse fio, em função dos outros corpos, da massa, né, ou das massas dos outros corpos. Então, nós temos que a força-peso de A menos a tração no fio aqui entre os corpos A e B, que é igual a massa de A vezes a aceleração, ok? Em relação ao corpo B, nós temos aqui a tração nesse corpo B, né, que em função do movimento, né, do sentido desse movimento, nós temos que a tração aqui no corpo AB, né, no fio AB, ele é positivo, né? Em contrapartida, aqui no fio entre os corpos B e C, é negativo, porque quando o B, né, vem nessa direção trazido aqui pelo corpo A, ele reage aqui nesse fio, né, tem uma tração aqui que ele reage aqui sendo negativo em função de esse fio aqui, nessa atração entre A e B ser positiva. Então, o B vem nesse sentido e aqui eu tenho uma força contrária. Então, a tração de A menos a tração de B é a relação da massa de B vezes a aceleração. Então, observe que ele quer a aceleração do conjunto. Nós temos que verificar a aceleração aqui dos três corpos, ok? Para o corpo C, nós temos que a tração entre B e C, né, ela está nesse sentido. Não esqueçam que o sentido do movimento é sempre de C para A, em função do A ter uma massa maior, ok? Agora, em função aqui do corpo C, que está sendo, né, movimentado no sentido vertical descendente, em função da sua massa e da força-peso, que relaciona a massa com a gravidade, então ela é negativa. Olha, o corpo B e o A, né, eles estão puxando, né, os corpos B e A estão puxando aqui o corpo C também para essa direção, só que o C reage, por quê? Porque tem uma força puxando ele aqui para baixo. Então, olha, a tração em BC que é positiva, só que o corpo B, né, a força peso aqui faz ter uma força contrária, uma força negativa. Bom, então nós temos aqui, olha, um sistema. Nós temos aqui um sistema. Temos força-peso de A menos a tração de B, que é igual a massa de A vezes a aceleração. A tração de AB menos a tração de BC, que é igual a massa de B vezes a aceleração. E a tração de BC menos a força-peso de C, que é igual a massa de C vezes A. Quando nós temos aqui um sistema, então nós vamos somar esse sistema aqui. Percebe que aqui eu tenho menos T
tração de AB, né, mais tração de AB, então nós podemos cancelar isso aqui. Então, ó, tração de AB menos tração de AB é igual a zero. A mesma coisa nós podemos fazer com a tração no fio entre os corpos B e C, olha, tá vendo? T tração de BC menos a tração de BC é igual a zero. Sobraram força-peso de A e força-peso de C. Então, nós temos força-peso de A menos a força-peso de C, que é igual à soma desses elementos aqui. Olha, massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração, mais massa de C vezes aceleração. A aceleração ele é comum às massas de A, B e C. Então, nós podemos colocar esse termo comum em evidência, olha só. Então, massa de A mais massa de B, como a aceleração ela é comum a todos os corpos, né, A, B e C, então nós podemos colocar essa aceleração em evidência. Então, ficou força-peso de A menos força-peso de C, que é igual a massa de A mais massa de B mais massa de C, vezes a aceleração. Então, força-peso de A é massa de A vezes a gravidade, a força-peso de C é massa de C vezes a gravidade, e aqui continua como no passo anterior. Substituindo os valores, nós temos que a massa de A, que é 6 kg, está aqui, olha, 6 kg, vezes a gravidade, que é 10, pediu para adotar aqui a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, menos a massa de B, que é igual a 3, vezes a gravidade, massa de A, 6, massa de B, 1 e massa de C, 3, vezes a aceleração. Não esqueça que nós estamos calculando aqui a aceleração do conjunto, certo? Realizando as operações, 60 menos 30 igual a 10 vezes A. Esse 10 está multiplicando, então ele vai passar dividindo essa subtração, né, de 60 menos 30, que é igual a 30. 30 dividido por 10 é igual a 13. Então nós temos que a aceleração desse conjunto, ou seja, esse conjunto aqui, todo esse conjunto, ele se move, né, de C para A com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora ele quer aqui a intensidade das forças de tração desses fios. Olha, eu tenho aqui o fio entre os corpos A e B e o outro fio entre os corpos B e C. Então, entre A e B, nós vamos trabalhar com a primeira equação, certo? A equação 1, que é a força-peso de A menos, né, a tração do fio aqui entre os corpos A e B. Observem, né, ou lembrem que quando A faz força se movimentando aqui nesse sentido, vertical descendente, o fio aqui ele vai reagir, né, esse fio que está aqui ele vai reagir numa força contrária. Então, como nós estamos calculando a tração aqui, nós vamos ter que pensar aqui nessa primeira relação aqui, certo? Tudo bem? Então, tá aqui, olha. Força-peso de A é a massa de A vezes a gravidade, menos a tração do fio, né, entre os corpos A e B, é o que nós queremos. Igual a massa de A vezes a aceleração que nós calculamos aqui já. Olha. Aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, aqui eu já fiz um passo adiante, né? 6 vezes 10 é igual a 60. 6 vezes 3 é igual a 18. Como o objetivo é determinar essa tração aqui entre os corpos A e B, esse aqui é negativo, passa para o outro lado somando, e esse 6 vezes 3, que é igual a 18, que está positivo, vai passar para o outro lado subtraindo. Então, nós temos que a tração no fio entre os corpos A e B é igual a 42 newtons. Bom, agora vamos calcular a força de tração entre B e C. Olha lá, entre B e C, o que nós vamos utilizar? Essa relação aqui, a última relação, olha, tração de BC menos a força-peso de C, que é igual a massa de C vezes a aceleração. Temos aqui algumas informações. Queremos a tração aqui nesse fio, olha, entre B e C. Então, força-peso de C é 3 vezes 10, porque é a massa de C vezes a gravidade, igual a massa de C vezes a aceleração, que é 3. Então, tração de BC, nós temos aqui, olha, 3 vezes 10, né? E igual a 3 vezes 3. Bom, já passando esse menos, né, 3 vezes 10, que daria menos 30, para o outro lado ele passou somando aqui, olha, tá vendo? Aqui nós já temos 3 vezes 3, que é igual a 9. Esse menos 3 vezes 10 é menos 30, já passando ele para o outro lado, ele ficou mais 30. Agora é só somar, então a tração nesse fio aqui, olha, entre B e C, é igual a 39 newtons, ok? Bom, pessoal, exercício
clássico sobre corpos suspensos. Se vocês gostaram, aproveitem para, né, curtir a página, divulgar o nosso canal em suas redes sociais e se inscrever também no canal, porque aí vocês ficam por dentro de todas as novidades que aparecerem aqui no canal, ok? Pessoal, um abraço e até a próxima.